André Ventura esteve no programa da Cristina Ferreira e desta vez a Cristina Ferreira não entrevistou André Ventura sozinha. Tivemos Cláudio Ramos também presente no estúdio e eu achei por bem trazer este excerto da entrevista porque, como sabem, Cláudio Ramos não é propriamente o maior simpatizante de André Ventura, se é que me faço entender, e dada altura falou-se aqui da comunidade cigana, dos subsídios, etc. E o próprio Cláudio Ramos acaba, de certa forma, por concordar em algumas coisas. Mas enfim, vamos ver aqui um momento ligeiramente mais tenso, mas apesar de tudo, acho eu, saudável, e vamos ver esta troca de ideias. Pá, francamente, isto também vai tirar votos, mas eu não consigo ver um jovem de 18, 19 anos, 20, em casa, saudável, e que diz que está a receber da Segurança Social 1.000 euros ou 1.200 euros. Quer dizer, qual é o incentivo para a economia? Eu acho que aí estamos todos de acordo, mas não se isso acontece, não é? Alguns recebem 1.200, outros recebem 800, outros juntam 2 subsídios ou 3. No caso das famílias que nós sabemos, juntam vários subsídios porque têm muitos filhos. Por exemplo, para falar das famílias que nós sabemos. Está a falar dos ciganos. Está a falar dos ciganos. Quando o André coloca um cartaz a dizer os ciganos têm que cumprir a lei ou uma coisa do género, significa o quê? Que eu não tenho que cumprir porque não sou cigano? Não significa isso. Tanto que a frase é pela afirmativa. Os ciganos têm que cumprir a lei. Mas os outros também têm. Com certeza. Todos têm que cumprir a lei. Aliás, eu também, por isso é que tirei os cartazes. Apesar de eu discordar disso. E apesar de eu discordar, o Tribunal entendeu que não podíamos ter aqueles cartazes. Hoje há um padrão de incumprimento, se calhar vai ser mais um processo, mas eu vou dizer à mesma, há um padrão de incumprimento de leis na comunidade cigana. E isso perpetua-se em 2 coisas. Na forma como se relacionam com as comunidades à volta. Eu já desafiei aqui a Cristina, da outra vez o Cláudio não estava. Disse, entrevistem aqui pessoas que vivem ao lado da comunidade cigana. Não é a mim. Então, olha, se calhar sabe o que é que eu estou a dizer. Eu vivo, André, mas eu acho que há ciganos bons. Claro, com certeza estou a falar aqui da comunidade. Mas dentro da minha localidade, em Elvas, e o André esteve lá há pouco tempo e sabe, há uma comunidade de ciganos gigantes. Vamos ser francos, em Elvas é queixas por todo o lado. Sim. Aliás, quem é que ganhou em Elvas? Quem ganhou em Elvas, em Campo Maior? Quem é que ganhou nessas... Há uma comunidade cigana gigante. Claro. E há ciganos bons e ciganos maus. Eu acho que tendencialmente quando se faz esta observação acabamos por não olhar para o problema da forma como deveríamos olhar. Passo já a explicar porquê. Esta ideia de que há ciganos bons e há ciganos maus, bom, nós podemos dizer isso sobre toda a gente, mas quando utilizamos esta frase para deixar de olhar para determinados padrões perpetuados na comunidade cigana, estamos a prestar um mau serviço à verdade. Ou seja, nós podemos dizer, há boas pessoas na comunidade cigana, caramba, eu não duvido que haja boas pessoas na comunidade cigana. Agora, que há um padrão de determinados tipos de criminalidade praticados em específico pela comunidade cigana, isso é uma evidência. Falo, por exemplo, da questão do casamento infantil, falo, por exemplo, dos ajustes de contas entre famílias, falo, por exemplo, da subsidiodependência. Havia pessoas que falavam do RSI. A comunidade cigana, diziam eles, representa em torno dos 2-3% das pessoas que recebem RSI. Relembro, é que representam 0,5% da população residente em Portugal, ou seja, temos uma sobre-representação da comunidade cigana nas pessoas que recebem RSI e nas pessoas que têm algum tipo de dependência estatal. Leia-se subsídio, leia-se apoio à renda, leia-se casa do Estado, etc. E, portanto, eu acho que o André Ventura fala mesmo nesses dados em que temos perto de 80% da comunidade que tem algum tipo de dependência estatal. Apoio à renda, uma casa do Estado, um subsídio, etc. E que alguns até acumulam subsídios. E nós sabemos todos disso. E, portanto, o André Ventura, quando diz eu ganhei, ele não diz isto nestas palavras, mas quando diz eu ganhei na tua terra, que é Elvas, pelos vistos o Cláudio Ramos é de Elvas, o Cláudio Ramos deve perceber porque as pessoas não são todas imbecis, não votam com base em sensações. Uma pessoa ou vê os problemas a acontecer e sente-os diariamente, ou não vota. Porque se o discurso de André Ventura não apelasse à realidade das pessoas, as pessoas não votavam em André Ventura. Porque é que haveriam de votar? E, portanto, há pessoas que podem dizer, bom, mas há políticos que sabem manipular o discurso e André Ventura é um deles, que é o que muita gente de esquerda faz. Caramba, não têm visto provas evidentes de que a comunidade cigana perpetua determinados padrões? Não têm visto que a imigração é cada vez mais um problema discutido a nível ocidental, Estados Unidos e Europa incluídos? Mas alguém tem dúvidas de que a segurança é cada vez mais um tema central, a descaracterização nacional, a substituição populacional, que é um tema em todos os países da Europa neste momento? E, portanto, se André Ventura fala nos temas e tem neste momento o monopólio dos temas, é porque houve um conjunto de partidos que se furtou de falar desses temas
problemas e de falar com a pessoa comum. Aliás, tem graça que a direita populista, a nova direita radical, neste momento representa as classes mais baixas, anteriormente chamadas de proletariado, e neste momento seja a esquerda a representar as causas de classe média, leia-se as causas identitárias de género e destas causas de identidade, que são causas de identidade que só a classe média que tem, porque nenhum pobre tem o direito, ou nenhum pobre nem é ter o direito, nenhum pobre tem o luxo de se poder queixar de processar alguém porque não o chamaram de determinado pronome, e é evidentemente que estamos a falar de alucinações coletivas que a esquerda decidiu representar na classe média, porque no proletariado, propriamente dito, utilizando uma linguagem marxista, já ninguém os ouve. E portanto, esta é que é a evidência. A pessoa comum não tem o privilégio de ir a tribunal porque alguém não utilizou o pronome que eu acho que devo ter para mim mesmo. Isso é coisa de gente que o tico e o teco não funcionam muito bem ali juntos, se é que me faço entender. E portanto, em última instância, é um bocadinho isto. Vamos ouvir o último minuto. Com certeza, mas a questão é que onde há comunidades ciganas muito enraizadas, há comportamentos de agressões, de assaltos, de assédio nas escolas. Assédio, estou a falar de todo o tipo. Mas onde há ciganos, há uma mancha maior e um padrão maior. E, portanto, nós, quando isto acontece numa comunidade que está cá há 500 anos, devemos perguntar-nos o que é que falhou. E eu sei o que é que falhou. Falhou, que nós permitimos que eles fizessem o que quisessem. Segundo, são sempre uns coitadinhos. Se cometem qualquer crime, vão ao tribunal, mas são ciganos, temos de ter alguma desculpa para eles, etc. Errado, não devíamos fazer isso. Devíamos tratar todos igual. 3. Os subsídios. Quer dizer, eu vi, mesmo aqueles que dizem que é só não sei quantos % do PIB, a verdade é que mais de 80% dos agregados familiares ciganos estão dependentes ou de subsídios ou de casas públicas. Como é que uma comunidade com 500 anos está dependente disto? E a culpa é dos ciganos ou de quem os governa? É dos dois. É deles porque nunca se quiseram integrar. Os casamentos com meninas de 12 anos então acontece. Sim, só são permitidos. Cláudio, só são permitidos porque são ciganos. Porque se fosse qualquer um fora da comunidade, era punível. Então porquê é que não é com os ciganos? Está visto que o Cláudio Ramos até concorda aqui em algumas partes com o André Ventura, nomeadamente esta questão, quando ele diz a questão do casamento infantil nem vale a pena discutir, porque para ele é tão claro que nem vale a pena discutir. Pelo menos foi essa a interpretação que eu fiz. E portanto, se é uma evidência tão grande, eu acho que é preciso discutir, não porque não seja evidente para a maior parte das pessoas, mas porque a maior parte das pessoas se furtou de discutir publicamente estes temas para não ofender determinadas minorias. E isso é um problema. Sobre a questão diz Cláudio Ramos, mas não há pessoas a praticar esses crimes sem serem ciganos. Mas há um padrão de uma determinada comunidade. E nós podemos dizer, mas não são todos assim. E eu acho que este argumento às vezes nem é utilizado com maldade. Às vezes é utilizado por pessoas que até têm boas intenções, mas não estão a ver a coisa de forma adequada. O que está em causa não é criminalizar todas as pessoas por serem ciganas. O que está em causa é observar padrões dentro de uma comunidade que dá nota, esses padrões dão nota de que estão sobre-representados no recebimento do RSI, estão sobre-representados pelos vistos na questão de apoios estatais, seja um apoio à renda, seja uma casa estatal oferecida pelo Estado, seja um subsídio, e portanto, em última instância, o que nós temos é mesmo na justiça sobre a questão dos cartazes, tivemos esta ideia de que são coitadinhos e que por isso não podem ser chamados à razão, mesmo que o cartaz diga algo que é absolutamente verdade e absolutamente incontestável por parte de seja quem for, porque não é por a justiça ter dito que tem que se retirar cartazes que dizem que os ciganos têm que cumprir a lei, que eles não têm que a cumprir, estão a ouvi-lo pela primeira vez durante décadas, e não é só os ciganos, há outras pessoas. E portanto, se uma pessoa chamar à pedra uma determinada comunidade que tem padrões de criminalidade que têm que ser apontados, padrões de criminalidade, de subsídio à dependência, de desrespeito pela ordem nacional, têm que ser chamados à pedra. E depois não gostam, evidentemente, porque se um polícia age de forma um bocadinho mais agressiva para com uma minoria, quem se lixa é o polícia. Vêm logo os atores todos, os músicos e toda a gente, que é só gente de esquerda, aparecem e dizem logo não, a polícia são os mauzões, tenham mas é cuidado com a polícia. Os ciganos têm que ser protegidos porque a violência com os ciganos, depois veio o representante de uma associação qualquer, já vem uma discriminação há não sei quanto tempo e o Estado Novo continuou essa lei da discriminação. O Estado Novo acabou há mais de 50 anos e portanto se ainda não se adaptaram, não me lixem, a culpa é vossa. E portanto não é só culpa vossa, é também culpa, evidentemente, do Estado português que tem perpetuado este sentimento de impunidade, mas tem que acabar e tem que ser chamado à pedra. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.